Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Muito boa noite, muito bom dia aos irmãos e amigos que acompanham a nossa igreja, nossos cultos. Estamos aí mais uma vez com uma mensagem através do Facebook de que Deus nos deu uma noite abençoada. Aliás, a nossa noite já é abençoada porque nós estamos na igreja. Hoje nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus para que aqui pudéssemos vir. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para a vida de cada um de vocês, assim como Ele trouxe a mensagem para a minha vida. Então, nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Para quem esteve na nossa reunião de quinta-feira, reunião de oração, esse foi o texto que nós lemos aqui na nossa reunião. E eu disse para aquele grupo que, se Deus confirmasse no meu coração esta mensagem, então eu traria para a igreja. E ontem, depois de uma tarde de intensa faxina, um dia de intensa faxina, não é? Eu sentei ali na minha cozinha, fiquei preparando, meditando, orando, e eu senti que Deus confirmou. Vai lá e fala para eles, fala para você e fala para eles esta palavra. Essa passagem, irmãos, ela é muito rica em ensinamentos. Se você começar a ler com bastante calma, você vai ver que tem muitas coisas a serem trabalhadas aqui, e elas certamente trarão crescimento para a sua vida. Mas eu separei alguns pontos da meditação e dificilmente nós vamos sair do texto, tá certo? Para que a gente possa juntos desfrutar, se beneficiar das bênçãos que estão aqui guardadas e que Deus vai nos entregar nessa noite. Vai ser comum eu dar uma interrompida por causa do calor, né? Bauru está prometendo para sexta-feira que vem 39 graus na sombra. Então, imagina, né? O calor aqui realmente está muito grande. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu separei: Cristo estava saindo de Jericó. E à beira do caminho se achava um homem de nome Bartimeu. E este era cego e mendigo. Da mesma forma que eu conversei aqui na igreja quinta-feira, eu vou repetir. Vejam que esse homem, ele tinha duas questões. Três questões. Ele estava fora da cidade. Ele estava à margem da sociedade daquele momento, e era mendigo, ou seja, estava ali pedindo, dependendo da doação deste ou daquele, dependendo da ajuda deste ou daquele, e pior, ele era cego. Ele não tinha condição de trabalhar, porque nós estamos falando de um tempo de 2000 anos. Imaginem as condições de inclusão social que tinha naquela época, não é? Não é como hoje.
nós vemos as pessoas, os governos trabalhando para que uma pessoa que tenha uma deficiência, uma dificuldade, ela possa ser inserida no campo de trabalho, ela possa ser inserida na escola, ela tenha uma vida normal dentro do que lhe é possível. Naquele tempo não. E esse homem estava ali, jogado, na condição de mendigo e cego. Agora veja, ele ouviu aquela multidão, e eu fui buscar no outro texto também que fala a mesma coisa, de Lucas e também Mateus, na outra passagem, se eu não me engano, de Lucas, que fala que ele perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? E falaram: é Jesus, o Salvador, o Nazareno, ele está passando aí, aquele que faz muitos milagres, aquele que opera prodígios, ele está passando. E aquele homem não perdeu tempo. E esse já é o segundo ponto. Ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me tira dessa vida de tristeza, me tira dessa vida de inatividade, de abandono, de sofrimento, de falta de tudo. Eu estou morando na rua, eu não tenho a visão, estou aqui jogado. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele reconheceu, ele viu, não pelos olhos, mas na sua mente, no seu coração, ele viu a oportunidade. Eu estou próximo daquele que pode sanar o meu problema, daquele que pode me curar, daquele que me pode dar uma nova vida, daquele que pode me tirar dessa tristeza, desse abandono onde eu me encontro. E o terceiro ponto: muitos o repreendiam. Isso era comum para alguns apóstolos de Cristo, mas eu considero que eles ainda não entendiam o ministério de Cristo. Se nós vemos em Marcos 5,35, Mateus 19,13, nós vamos ver que os discípulos tinham esse costume: não fique incomodando o mestre, sua filha já morreu, que está aí incomodando o mestre. Chegaram ao ponto de não querer que as crianças viessem perto de Cristo, não é? Ele falou: deixa, minha amigos pequeninos, deixa. Os discípulos também ficaram incrédulos quando aquela multidão, ouvindo a palavra do Senhor, apresentou uma situação de ter fome, e eles chegaram para Cristo e disseram: quer que a gente dispense eles, que mandem para sua casa? Cristo falou: vai, deve estar com fome. O que vocês têm aí? Alguns peixinhos e alguns pães. Se você for procurar no texto, você vai ver que pelos discípulos não haveria multiplicação nenhuma, não haveria como comprar nada para ele. Nós não temos dinheiro para comprar para esse povo. E Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, de forma que comeram, se fartaram e sobrou. Eita, Jesus maravilhoso! Que Deus bondoso, que Deus poderoso. Mas aqui no texto, os homens também repreendiam aquele cego. E às vezes, irmãos, isso é claro que tem que ser uma reflexão de cada um. Nós não repreendemos alguém por ele estar buscando a Deus, mas talvez por uma soberba, ou talvez por nos envergonharmos do Evangelho quando estamos em sociedade, nós deixamos de apresentar Cristo para as pessoas e até impedimos que essas pessoas cheguem até Cristo, pessoas que estão sedentas da palavra, pessoas que estão mendigando o pão da vida, mendigando a luz da vida, mendigando a água da vida, estão em desespero.
De repente nós não falamos como discípulos, fique quieto, não incomode o mestre. Não, nós não usamos essa palavra, mas nós nos calamos e de igual modo dificultamos que essas pessoas cheguem diante de Cristo. Porque de repente temos vergonha de anunciar o Evangelho. Temos vergonha de falar Cristo é a solução. Não façam isso. Assumam perante a sociedade, você é um filho de Deus. Você é salvo, e como salvo você tem obrigação de continuar pregando a palavra. O apóstolo Paulo foi bem claro: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não permita que a sua vida seja uma pedra de tropeço para aqueles que querem conhecer a Cristo. Mas esse homem, e aqui é o quarto ponto, ele não se intimidou. Coisa maravilhosa. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, olhe para mim. Filho de Davi, me deu uma solução. E o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, bondoso, misericordioso, aquele que é todas as coisas, aquele que está na criação, por ele tudo que foi feito se fez. Nós falamos no último culto, no penúltimo culto, aqui nós falamos sobre esse Cristo que estava na criação e está em todas as coisas. Ele parou e disse: chamai-o. Que glória, que bênção maravilhosa estava por vir. Que maravilha é sabermos que o Filho de Deus nos ouve. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Pegando um gancho dentro dessa parada de Cristo, que ele falou: chamai-o, traga ele aqui para mim. Lembre-se do convite de Cristo em Mateus 11: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chamai-o, traga ele para mim. Eu quero conversar com ele. Eu gosto de colocar, digamos assim, esses cargos, algo a mais no texto. Não que eu quero aumentar a Bíblia, é claro que não. Mas a Bíblia te traz uma narrativa dos fatos, e de repente não foi só isso que aconteceu, porque isso não caberia, são muitas coisas. Mas certamente ele falou: quem é que está gritando? E talvez até falando para o discípulo: traz ele aqui, deixa ele vir, eu quero ver quem é. E falou: chamai-o. Cristo chamou aquele homem para junto de si. Cristo chamou aquele homem: venha, traga ele para mim. Aquele homem de dor, aquele homem que vivia o abandono, aquele homem que não enxergava mais, aquele homem que estava jogado à margem da sociedade. Aliás, quantas pessoas hoje continuam à margem da sociedade? Daí termos marginalizados, estão aí jogados, não é? Esquecidos. Algumas pessoas, infelizmente, preferem esse meio de vida, o que é lamentável. Mas tem pessoas que estão ali, nessa sociedade, esperando que alguém estenda a mão para eles, para que eles tenham um teto, para que eles tenham um trabalho, para que eles possam dar dignidade às suas famílias. Quantas pessoas estão aí jogadas na sociedade? Quantas pessoas? E o Mestre Jesus, nosso Salvador, Ele quer acalentar a todos, mas Ele quer usar os seus instrumentos, que é o ser humano, para fazer essa obra. E além de dar uma condição material, Ele quer dar salvação para essas vidas. Chamai, traga ele para cá, traga esse homem que está gritando tanto: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. De repente esse homem pode ter dito: eu sei que o Senhor pode todas as coisas,
Eu ouço falar que o Senhor está curando muitas pessoas. E realmente Cristo estava curando. Tenho uma curiosidade cristã de reler os milagres de Cristo. É uma coisa incrível. Quantas situações Cristo colocou a mão e curou as pessoas? Quantas situações? Ele repreendeu as obras do mal, repreendeu o espírito, sai, deixa em paz essa vida. Eu quero andar, volta a andar. Eu quero ver, volte a ver. Eu estou enfermo, está curado pelo poder da sua palavra. E esse homem certamente ouviu tantas coisas a respeito de Cristo, que ele falou: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Traga ele para mim. Traga ele para mim. E esses homens trouxeram Bartimeu à presença de Cristo. E ele fez essa pergunta que está falando comigo desde quarta-feira última, quando eu recebi um áudio de uma irmã querida. O que Deus está perguntando para você, o que você quer que eu te faça? E eu me lembro que na quarta-feira eu estava no meu carro. Quinta-feira. Eu estava no meu carro chovendo, na hora do almoço, e orando. E eu senti no meu coração, ele me perguntando: o que você quer que eu faça com você? Eu falei: que o Senhor me cure. Só isso. Nada mais. Não quero riqueza, não quero trocar de carro, não quero salário melhor, não quero roupa melhor, só quero que o Senhor me cure. E esse homem, ele esteve na presença de Cristo, e quando Cristo perguntou para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele respondeu: eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a enxergar. Eu sempre digo, irmãos, que quando nós estamos lendo a Bíblia, é importante que a gente se apegue a detalhes. Está muito bem claro que esse homem, ele não nasceu cego. Correto? Porque ele fala: mestre, que eu torne a ver. Ou seja, esse homem, eu falei isso na quinta-feira aqui, os irmãos vão lembrar, claro. Esse homem, ele teve a alegria, ele teve o prazer de contemplar toda a beleza da criação de Deus. Ele teve o prazer de olhar para o seu próximo, e por um motivo que escapa na nossa interpretação, porque não foi narrado aqui, ele perdeu a sua visão. Então ele falou: Senhor, o que eu quero que o Senhor me faça, eu quero tornar a ver. E Cristo simplesmente me disse: vai, a tua fé te salvou. E ele imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Imediatamente. A bênção chegou de imediato. Mas às vezes, irmão, ela demora para chegar. Sim. Mas ela chega. Ela chega. E é nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de angústia, onde você está esperando que a mão de Deus opere em sua vida, que você cresce mais ainda, que você fica mais próximo do Senhor, que você fica mais ainda íntimo do Senhor. Eu conversava com uma pessoa nessa semana, na sexta-feira. Eu disse para ele: o servo de Deus, ele não deve reclamar da situação que ele está passando, principalmente numa área de saúde. Você não pede por um problema aqui, ele vem para qualquer um. Para qualquer um. O que você vai fazer com essa situação, aí depende da sua relação com Deus. Eu disse para aquele rapaz, companheiro de trabalho: a nossa vida
ela é uma joia, ela é um ouro que vai sendo lapidado. A nossa vida, ela não brilha de repente, ela vem sendo lapidada diariamente. A beleza do diamante não está apenas quando você encontra ele, que é uma pedra bruta, ela é trabalhada. O ouro, você tem que purificar ele, e a temperaturas altas, para que ele fique puro. O aço, para que ele seja uma arma útil, se transforme numa faca de grande utilidade, ele precisa ser trabalhado também no calor, para tirar as impurezas. E assim é a nossa vida, irmãos e irmãs. Assim é a nossa vida. É nessas lutas, nessas dificuldades, que nós nos aproximamos mais ainda de Deus. Nesse caso, Jesus foi taxativo e foi imediato. Vai. Mas por que ele curou aquele homem? Porque a tua fé te salvou. Aquele homem teve fé quando ele pediu. Nós não podemos depositar a nossa oração diante do trono da graça com desconfiança. Nós temos que colocar o joelho no chão e clamar a intervenção de Deus, acreditando que Ele pode, e Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E quando a nossa fé, a nossa oração é precedida pela fé, certamente nós vamos receber essa resposta do Senhor, seja naquele momento ou mais para frente. A tua fé te salvou. E quando nós ficamos esperando que a bênção chegue, é crescimento também, porque nós nos aproximamos mais de Deus nessas horas. Esse sexto ponto que eu coloquei aqui, eu só invertei, depois eu vou mostrar para você. Eu inverti aqui. Pare por um minuto, seja agora, 30 segundos que seja, e pergunte no seu coração o que você quer que Deus faça por você. Certamente você tem um pedido a fazer. Puxa, pastor, eu não tenho nada a pedir, então agradeça. Mas pare por um minuto e sinta Deus te perguntando: o que você quer que eu faça por você hoje? Pare e tenha essa relação, essa intimidade com Deus. Talvez o seu momento, talvez o nosso momento, talvez seja de enfermidade, talvez seja de luto, de solidão, de depressão, de dificuldades na área financeira, nos relacionamentos, de dúvidas quanto ao futuro. Não importa qual seja aquilo que está tocando no seu coração nesse momento, não importa. Deixe Cristo perguntar para você: o que você quer que eu faça para você hoje? E Ele vai restabelecer a sua sorte. Ele vai restabelecer a sua vida. Ele vai te dar um algo novo. Veja, aquele homem, ele ouviu Cristo chamando e foi. E eu deixo para vocês, dentre outras coisas, com muita ênfase, talvez Cristo esteja chamando você hoje. Eu falei isso na última mensagem, lembra? Eu não conheço o coração de ninguém. Eu não sei o que você está passando. Não sei se você se converteu verdadeiramente. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você sentir no seu coração o chamado de Cristo nessa noite, não endureça o seu coração. Fale: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu aceito. Eu quero ir até Ti. Eu quero me achegar no Teu trono da graça. Eu quero fazer parte dessa família enorme que é a família espiritual, a Igreja de Cristo. Eu quero algo novo para mim. Eu estou cansado, Salvador Jesus. Eu estou cansado de sofrimento. Eu estou cansado de tristeza. Eu estou cansado, não quero esperança. Porque Cristo fala: eu sou a esperança. Creia em mim. Se você ouvir no seu coração essa noite esse chamamento, não endureça o coração. Aceite o chamado de Cristo. Aceite.
aceite o chamado de Cristo na sua vida. O que você quer que Cristo faça por você, irmãos? O sétimo e último ponto, que é muito importante também, todo importante, é claro. Esse homem ouviu esta pergunta maravilhosa: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: que eu torne a ver. Mas ele respondeu com fé, porque Cristo falou imediatamente passou a ver. Ele falou: vá, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai, faça como você quer. Mas aquele homem, ele não parou ali. Bartimeu, passando a ver novamente, sendo ali nele operado esse milagre, ele passou a seguir a Jesus. Eu coloquei na minha anotação o que nós temos feito após a bênção recebida. Louvamos a Deus, vamos à igreja e ali dividimos com os demais acerca da graça recebida, testemunhamos para nossos amigos, vizinhos, parentes, ou simplesmente nos afastamos até que precisemos novamente? Será que quando nós recebemos a bênção, nós pensamos em fazer uma festa? E ir com os amigos para uma balada? Balada nem sei o que é isso, mas para entrar já não permite, né? Mas será que é esse o agradecimento nosso? Ou será que nós, como Bartimeu, falamos: eu vou seguir a Jesus? E esse seguir a Jesus, ele tem a ver com testemunho. Porque certamente outros estão passando pela mesma situação. Quando o servo de Deus, quando o ser humano recebe a graça, recebe o perdão pela graça e pela misericórdia de Deus, quando ele passa a ser uma nova vida, é necessário, é imperioso que ele saia pregando a palavra do Senhor, porque ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, estava jogado nas trevas, estava jogado à margem da sociedade, e Cristo salvou. Importa então a todos aqueles que receberam essa graça da salvação, e nesse ciclo de progresso da salvação, ter recebido graça sobre graça, que continue seguindo a Cristo, que não abandone Cristo, que não abandone a igreja. Hoje pela manhã nós iniciamos um estudo que fala sobre a igreja local. A igreja local existe em todos os pontos do mundo. O mais importante, nós referimos à igreja de Cristo, porque é uma só. Mas a igreja local é aquela que vai disseminar o Evangelho. Se você abandona os trabalhos da igreja, você não está cumprindo literalmente os ordenamentos bíblicos e de pregar o Evangelho. Porque é o momento de pregar a palavra, é o momento de estar atento a quem passa, é o momento de buscar pessoas para trazer à igreja. Isto é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. E eu tenho, olhando para as vidas que estão aqui, a maioria eu conheço todos, algumas eu conheço pouco, mas eu sei que Deus tem operado peças nas suas vidas, assim como na minha vida. Vamos continuar seguindo a Cristo. Vamos continuar seguindo a Cristo, dividindo com as pessoas aquilo que nós temos recebido. Aquele homem estava certo e tornou ovelha. Aquele homem gritou, insistiu, buscou Jesus Cristo, e Jesus se deixou achar por ele.
traga-o até mim. Jesus está fazendo a mesma coisa nessa noite. Venha a mim, venha a mim, conte a sua história para mim, conte para mim o que você está passando. Está chorando por quê? Você vem a mim. Está triste por quê? Eu estou aqui. Está preocupado? Eu estou aqui. Está te faltando o quê? Paz? Eu sou a paz. Me falta amigos. Em Cristo nós temos amigos que são um amigo incomparável. Cristo ele nos trata como amigos. Já não nos chamamos, já somos amigos. A Bíblia diz assim. Poderia fazer uma lista de situações onde Cristo pode falar: vem para mim que eu tenho tudo isso para a sua vida. Não endureça o coração. De repente a cegueira que você tem hoje não é de olhar para a natureza, é a cegueira espiritual. De repente o mundo com suas ilusões está colocando uma trave no seu olho, você não consegue enxergar. Clame a Cristo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Cristo se deixará achar por você também. E Ele vai fazer com que seus olhos abram e você veja tudo aquilo que o pecado está fazendo para fechar os seus olhos. Ele vai abrir os seus olhos. Você vai ser uma nova vida. E se você já é uma nova vida, você vai recomeçar de onde parou. Porque às vezes na vida do servo de Deus, ele cai e ele fica ali estagnado. E Cristo vem ali com a mão: levanta. Levanta, porque eu não te chamei para a derrota. Levanta, porque eu não chamei para um monte de tristeza. Levanta. Mas, Senhor, eu estou passando dificuldade. Ok, eu passei também. Senhor, eu estou sentindo dores. Eu senti dores também. Senhor, eu estou sentindo abandono. Eu fui abandonado. Senhor, me agrediram. Eu fui agredido. Senhor, eu senti humilhação. Eu fui humilhado por você. Então, tudo que você está passando, eu paguei o preço na cruz. Palavras de Cristo. Venha. Venha que eu vou tirar toda essa cegueira que está na sua vida agora. Mas para você chegar a Cristo, para nós chegarmos até Cristo, é preciso que a fé venha em primeiro lugar. A fé vem em primeiro lugar. Pai, a tua fé te salvou. Eu deixo isso para a igreja hoje. Ao levantar desse banco, ao sairmos dessa igreja, vamos ouvir essa frase de Cristo: Pai, a tua fé te salvou, e anuncia para outros que a fé os leva para o caminho da vida eterna. E eu sou o caminho, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Que possamos buscar cada vez mais a presença do Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que nós possamos olhar para aqueles que estão precisando também abrir os olhos. É um trabalho regenerativo diário. A gente ouve a palavra, distribui a palavra. Aquele que ouve, distribui a palavra. E assim o crescimento do reino. O que queres que eu te faça hoje? Cristo está perguntando. Responda no seu coração, seja qual for a situação. Tire toda a cegueira que está na sua vida, que está tapando agora a sua visão, e deixe Cristo falar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você chegou. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos orar. Senhor, eu não sei o que passa na vida e no coração de nenhum membro dessa igreja. Eu não sei o que se passa na vida daqueles que irão ouvir essa mensagem. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem respostas, o Senhor tem planos para todas essas vidas. Para todas. Seja qual for a situação que esteja neste momento tirando a paz, que esteja neste momento tirando a visão daqueles que estão aqui, daqueles que ouvirão, eu clamo, Senhor, por poder do sangue de Jesus Cristo, que o Senhor possa repreender todas essas obras, e que haja nessa igreja, Deus, crescimento, que haja nessa igreja, Deus, adoração, que haja nessa igreja, Deus, a busca plena, diária da Tua Palavra, que ao sairmos daqui, nós não venhamos esquecer
que temos um Deus que está ao nosso lado, à nossa frente, atrás, cuidando, guiando, abençoando. Ó Pai, que nós possamos cada vez mais buscar a Tua presença e que cada vida aqui nessa noite possa ser tocada pelo Teu Espírito e haja, Senhor, realmente essa resposta, Senhor, que queres que eu te faça. Eu passo a ver esse diálogo entre cada um aqui contigo, Pai, e assim nós possamos nos regozijar ainda mais. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Para aqueles que estão nos acompanhando, nosso culto termina aqui. Deus abençoe a todos. E nós continuamos convidando aos amados, aos amigos que venham visitar aqui na Igreja São Pedro de Bauru, Rua Guilherme Pérez, 128, Godói, Parque São Geraldo, aqui na cidade. Venham visitar. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês.